Olá pessoal, tudo bem? Mais um episódio do nosso Alegrete Podcast. Hoje é o nosso episódio número 26. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, quero falar aqui dos nossos patrocinadores, o pessoal que nos apoia aí para que a gente possa deixar sempre no ar o nosso programa. Hoje eu fiz uma listinha, o pessoal está se queixando que eu ando esquecendo, mas hoje eu fiz uma listinha para não esquecer. Castro Segurança, Isolan Calçados, Serralheria Lucange, Liga Alegretense de Futebol, Disc Shop, Wave Barber Shopping, Anilton Oliveira Desportista, Oficina JK do Gaguinho, O Botequinho Lanches e Criarte Sublimações, que é quem faz essas canecas personalizadas aqui, tá? Bom, todos os contatos dos nossos patrocinadores estão lá na nossa página, no Facebook, no YouTube e também lá no Spotify, onde também está disponível o áudio para quem quer escutar nossas entrevistas, tá bem? Bom, antes de começar o nosso bate-papo com o Márcio Leonardo, eu quero registrar nos bastidores aqui o nosso amigo Thiago Valcher. Veio nos visitar e está lá fuçando, está lá garimpando os livros lá. E vai ser um dos nossos próximos convidados na semana que vem, tá? Bom, o Márcio Leonardo, eu quero apresentar ele como, em primeiro lugar, como sambista, né? Sambista, é psicólogo também. A gente já teve a oportunidade de conversar num outro programa que nós tínhamos na Rádio Gazeta. E eu estava revendo lá os nossos convidados, muitos dos convidados que estiveram lá na rádio. Eu vou também convidar para vir para esse programa, para o Alegrete Podcast, porque é uma outra ferramenta, né, e também para obter um maior alcance, né? Não esqueçam também de nos seguir lá, se inscrever no nosso canal no YouTube, tá? Para nós também é importante. E no Spotify, onde fica o áudio. Obrigadão, cara, pelo aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, eu estava esperando esse convite, acompanhando as lives, né? Sim. E tava na expectativa de vir aqui conversar, gosto muito de conversar, né? Sim. E como já tivemos aquela experiência na rádio, que foi bem produtiva no meu ponto de vista, né? A gente consegue deslanchar um bom diálogo, estamos aí à disposição, né? Sim. Cara, te apresentei como sambista. E aí, será que o ano que vem terá carnaval? Eu tô numa expectativa, eu como gosto de samba também, não sei sambar, mas gosto de samba. Será que o ano que vem a gente vai ter essa felicidade aí? Cara, na verdade, a gente tá na torcida, né? A gente tem expectativa positiva, né? Que ocorra, até porque a gente gosta, né? A gente participa. Tá havendo uma mobilização do pessoal da Cercal, né? Principalmente ali, providenciando recursos financeiros, que sem recursos financeiros não tem como, né? Sim. Então o pessoal já tem até, digamos que, uma base boa, assim, né? Já tem alguns avanços que nos deixam mais otimistas ainda, né? Então, muito provavelmente vai acontecer, porque o pessoal, né, que está correndo atrás está dizendo que é praticamente certo. Assim, tomara, né? Sim, sim. Porque eu acho que o carnaval em si, ele tá na nossa memória afetiva, né? Eu acho que todo brasileiro gosta de um carnaval, né? De ir para a avenida, principalmente, né? Porque nas minhas lembranças mais antigas, assim, de adolescente, tá nos ensaios das escolas de samba, né? Onde a periferia se encontra e troca ideia. E até eu tenho teve uma época que a gente teve um encontro aí de um pessoal e eu falava sobre a importância do carnaval, a importância que o carnaval tem justamente para reunir a periferia, onde os trabalhadores se encontram no final do dia e discutem seus problemas, suas questões, né? E eu tenho por mim, eu estava até escrevendo algo sobre isso, que não ter carnaval ou acabar com esta festa é uma questão ideológica, né? É uma questão ideológica, porque, como eu disse, repetindo, é onde a periferia se encontra, onde os trabalhadores, onde a juventude da periferia se encontra, nos ensaios, né? Porque eu lembro que a gente rodeava a cidade, tudo em que é ensaio da escola de samba, de bloco, e ali a gente encontrava jovens de outras regiões, né? De outras vilas, e ali a gente conversava, discutia,
futebol, principalmente, sobre carnaval, e é a oportunidade de conhecer outras pessoas também. E quando acabou isso, não me lembro a data, mas quando acabou essa possibilidade de tu girar a cidade, acabou a oportunidade de tu justamente fazer esses laços, né, de amizade com as pessoas, né, e de conhecer os seus problemas de cada região, né, e aí eu tenho por mim isso que é acabar com o carnaval, não gostar de carnaval é uma questão ideológica. O carnaval ele tem várias funções, inclusive econômica, Uhum. né? É uma festa, né? A questão do entretenimento, mas ele é na sua essência uma manifestação cultural, Uhum. né? E de cultura popular, e aí está o detalhe. Então tem todo um olhar antropológico, sociológico. Roberto da Mata é um sociólogo que trabalha muito a questão do carnaval, bem nesse viés que tu trouxe aí, né? O povo trabalha ou passa perrengue, né? Passa perrengue todo ano, e lá em fevereiro e março é aquele momento onde a pessoa pode ser aquilo que ela não é durante seu dia a dia, né? Essa questão da fantasia, essa questão da festa, é esse intervalo aí no meio do corre-corre do dia a dia que acontece durante todo o ano, né? Então o Roberto da Mata trabalha nesse sentido. E de fato, assim, uma das coisas que mais me emociona e que me cativa no carnaval é justamente a alegria, sabe? Eu particularmente não gosto de desfilar, gosto de assistir. E o que mais me encanta não é necessariamente a questão plástica, também a questão artística nos chama a atenção, é bonito de ver, é legal, mas o povo feliz, sabe? Sim. E dentro nessa lógica da diversidade, né? Tu vê ali as pessoas de diferentes classes, de diferentes gêneros, sexualidade, faixa etária, felizes e brincando num mesmo objetivo. Exato. Há uma desigualdade? É óbvio que quem tem mais condições vai estar com fantasias caríssimas, e quem tem menos vai estar... Sim. Óbvio que há desigualdade, mas todos estão convergindo enquanto pessoas que estão defendendo ali, né, a escola, e estão todos naquele momento de alegria e euforia, né? Euforia. Então, para mim, esse é o ponto principal, assim, que muito me emociona, ver as pessoas ali felizes. Aí acabou o carnaval, segue os perrengues da vida. Exato. Eu tenho, por mim, assim, as minhas lembranças mais felizes, assim, estão no período do carnaval. Porque eu me diverti muito nos carnavais, assim, pulando o carnaval, desfilando, já desfilei. A primeira escola que eu desfilei foi a escola Mirim dos Canudos. Aí por isso sou canudense. Sempre fui canudense. Mas também desfilar na avenida, eu desfilei no Bloco do Casado também, uns 2 anos seguidos. E uma característica importante do carnaval que nós não temos mais na cidade é aquele carnaval de salão. Né, que era fantástico. O carnaval de salão, a gente pulava muito, assim. Eu sempre costumo dizer para as pessoas, cansei de desmaiar no salão, porque a gente se divertia muito, a felicidade, né, a gurizada pulando carnaval, aquelas 4 noites seguidas, assim, para mim não tinha coisa melhor, assim, sabe? Minhas lembranças felizes são nesse período de carnaval, e eu acredito que de muita gente esse período, né, um momento que tu extravasa, né, que tu coloca para fora, que tu esquece os problemas naquele momento ali, mas é bom, cara, eu gosto muito disso. Por falar em carnaval, eu vi uma live antes de ontem, dos 70 anos, segunda-feira, né, do Roberto Joel, cara, e ele é uma pessoa também muito vinculada ao carnaval, né, muito vinculado ao carnaval. E é um nome reconhecido no carnaval, assim como teu pai também, né, muito reconhecido no carnaval. E eu assisti uns pedaços da live, e eu acho muito importante essa questão de tu valorizar as pessoas que se dedicam, né, ou vêm dedicando a sua vida ao carnaval. Isso aí é de suma importância, porque essas novas gerações, elas não conhecem o Roberto Joel, não conhece o teu pai, a história do teu pai no carnaval. E eu acho importante quando acontece esse tipo de evento para essas gerações que vêm agora e que se distanciaram um pouco das festas, né? Porque o último desfile de carnaval, não me lembro que ano foi. 2014. 2014. Olha só, nós estamos em 2022.
Então já tem uma geração dentro desse período aí. Meu filho nunca viu carnaval. Pois é. Meu filho nasceu em 2017. Pois, pra te ver, então, assim, como é importante tu fazer esse tipo de evento para registrar, para que essas novas gerações possam entender e saber a importância, não só das pessoas, mas também na própria festa. Né? Exato. Quando eu sugeri que nós fizéssemos, reunir a gurizada para nós fazermos essa homenagem ao Roberto, né? Fiz questão de que realmente fosse uma live. Uhum. A gente podia fazer ali um aniversário para ele e tal, justamente para ficar registrado, uhum. né? E para que qualquer pessoa pudesse acessar em qualquer momento. Sim. Mas isso que tu está dizendo, Pércio, me motivou a escrever o livro sobre a história do carnaval, uhum. né? A valorização e a homenagem aos personagens, né? As pessoas que contribuíram para a cultura popular de Alegrete, uhum. Nada mais é do que isso, né? E também deixar isso ali registrado para as gerações futuras. Uhum. Então, esses foram os meus objetivos maiores. A gente entende que fazer esse levantamento e esse registro é também uma forma de olhar para a história não oficial de Alegrete, uhum. né? Porque é um aspecto importante, né? Que a gente sabe que não tem registro, que a gente sabe que vai trazer outros personagens à tona como uhum. protagonista dessa história. Ao mesmo tempo está falando do carnaval, da história do carnaval, está falando da história da cidade. Exato. Sobre um outro prisma, uhum. mas é a história da cidade. Sim. Tanto que na minha pesquisa e ali no livro, a gente identifica quem é o prefeito daquele ano, uhum. quem é o intendente daquele Sim. ano, como é que estava, enfim, algumas questões. Tem vários aspectos históricos. Até como é que era, por exemplo, o carnaval na época da Segunda Guerra. Então todos são fatos, não é algo específico do carnaval. Então eu entendo que é uma contribuição também para essa história não oficial, né? uhum. Que também é história. Também é história. E, por exemplo, tu falaste da tua pesquisa. Que pé tá a tua pesquisa? Porque uma pesquisa ela demanda tempo, né? Porque não é que igual um romance. Às vezes vejo escritores aí lançarem romance o ano todo. Mas requer uma pesquisa muito aprofundada. Precisa procurar várias pessoas que fizeram parte do carnaval, que guardam lembranças do carnaval, né? Tu sabe que é muito tempo faz que eu tenho essa ideia. Uhum. Só que como não há registros, não há... A Cercal, por exemplo, não tem um departamento, até sugiro aos guris que criem. Uhum. Agora que me dei conta, o Gilson, o presidente, o Rafael, o vice, criem um departamento de registro. Não tem isso, né? E aí os enredos, né, material que se manda, as escolas mandam para a Cercal, não tem. Eu sempre acabei pensando e revendo, né, essa ideia de fazer o livro, porque eu não tinha registro. Uhum. E a memória das pessoas, ela é uma fonte importante, mas é difícil, porque as pessoas elas não lembram ou têm falsas memórias. Sim. Então, um dia eu tive um insight, me dei conta que a primeira fonte, né, que poderia me dar uma boa fundamentação seria jornais da época. Uhum. E aí eu parto dos jornais, comecei a achar jornais O jornal mais antigo que eu achei foi de 1906. O que me dá a possibilidade de escrever uma história desde a época em que Alegrete era vila, até os tempos atuais. Sim. Então é um período pré-escolas de samba, né? As escolas de samba da década de 50, então antes eu consigo contextualizar como é que era o carnaval. Sim. Então, como tu diz, é trabalhoso, né? Porque na verdade a pesquisa ela ocorre concomitante à escrita. Eu não dividi em etapas. Sim. Tanto que a partir do que eu fui encontrando nos jornais, claro que o que sai no jornal não necessariamente é verdadeiro, mas é público, ou foi público, e em termos de data tá correto. Sim. Que a data é uma coisa que as pessoas se atrapalham bastante. Exato. Né? Mas a partir daí eu também fui buscar as entrevistas, né? No sentido de cruzar informações, acrescentar informações, também homenagear algumas pessoas, fazer uma espécie de biografia dentro do livro de alguns personagens que tiveram um protagonismo maior.
E é isso, cara, eu tô, na verdade, na fase final ali. A minha ideia é publicar um carnaval do ano que vem. Eu já vou, acho que uns 4 anos Tu já vem há trabalhando, algum assim, tempo já. trabalhando. Mas eu entendo que é um processo não só de escrita e pesquisa, mas de fomentar, sabe? Eu acho que o Carnaval da Alegrete também precisava, nesse tempo que está parado, voltar a olhar para si. Sim, E isso eu vou fazendo, a live com o Roberto Joel, a gente vem fazendo, a gente está fazendo um trabalho de resgate do Sambas Enredo dos Canudos, junto com o Fabiano, que mora em Porto Alegre, com o Sandico, com o Ed, com o Fagner, filho do Cacaio, que mora no Rio. Pouca gente sabe disso, a gente está fazendo um trabalho de resgate do Samba dos Canudos. De todos os sambas da escola, tá nos faltando uns 3 só. Né? A gente está fazendo para regravar. Então, são várias ações. Vocês vão regravar os sambas enredos. Isso, já temos o demo já só falta 3. Sim. Né? Depois vamos para estúdio. Então é um trabalho que vai além do livro. Assim, é um trabalho realmente, né, de resgate. Então eu estou finalizando, eu acabei, como é muita coisa, eu acabei tendo que optar, Pérez, por dividir. Então eu vou fazer um primeiro volume. Estou fazendo um primeiro volume que vai até 95. Então da época que a Alegrete era vila até 95. 1905? 1857. E aí vai até um momento em que o carnaval parou, que é 95, e aí tem um intervalo ali de 96, 97, 98, e retorno 99, que é onde eu vou para um segundo volume. Cara, agora tu me pegou, eu acho que é 1837, eu não me lembro a data exata, porque tem uma questão, inclusive na comemoração, isso aparece no livro, porque hoje em dia o pessoal comemora a partir de quando se tornou vila, mas antigamente comemoravam quando se tornou município. Tem uma diferença da data ali, agora não me recordo. É em outubro agora que o pessoal comemora o aniversário da cidade, e antes era no início do ano. Tanto que quando comemoraram os 100 anos, comemoraram em 1957. E acho que era quando município. Mas enfim, ou é 31 ou 57. É uma dessas. Tá dentro dessa data aí, desse período. Assim. Mas é no século XIX, né? E fazer pesquisa é fantástico, né? Porque tu vai descobrindo coisas que até então estão encobertas, né? A gente não tem conhecimento do que acontece em determinado período da época, assim. Por isso que eu gosto de ler livros, assim, de pesquisa histórica, porque tu acaba descobrindo a tua própria história, a tua própria identidade, né? E uma pesquisa de Alegrete, né? Falando de cultura popular de Alegrete, bom, a expectativa deve ser muito boa. Eu não vou te pedir mais spoiler, até para criar uma certa, né, para as pessoas ficarem naquela expectativa para ler o livro. Mas a questão do samba enredo, o samba enredo também ele tem uma função muito interessante, porque ela acaba contando um pouco da história da cidade, né? Eu lembro de alguns sambas enredos que falavam de Alegrete e de pessoas da cidade. Eu lembro que é eu acho que um dos mais lindos, um dos mais tocados e mais populares, o samba enredo do Em Cima da Hora, que homenageava o Dr. Romário. Foi campeão, né? Eu lembro da vez que a gente... Eu não era do Em Cima da Hora, mas a gente eles foram tocar lá, eu fui junto na frente da casa dele. Foi um momento muito, assim, um momento muito impactante, assim, acho que para todo mundo, para ele principalmente, que estava recebendo homenagem, mas para as pessoas que também foram homenagear ele na frente, ele morava na Venâncio Aires ali. E que momento fantástico, foi um momento muito legal, assim, de uma sensibilidade muito forte, assim, sabe? Eu vi várias pessoas se emocionando. E eu acho que o samba enredo tem disso também, né, de contar a história da sua cidade ou das pessoas que fazem a nossa história. E como é que tu fez nos sambas enredos dos Canudos? Ou tá no teu trabalho também? Tem alguma parte de samba enredo nessa pesquisa? Claro. Como é que tu divide isso, essa questão? É que eu não faço análises. Claro que uma ou outra acaba se escapando, né? Mas a minha ideia... Até porque não é um estudo acadêmico, né? É um trabalho afetivo. Ali. O meu foco é em narrar a história. O que aconteceu, como foi, alguns fatos. Não é fazer análises, enfim. Ou discussões.
teóricas. Mas que caberia para quem for ler, no caso. Quem quiser, a partir da, né, a partir da fonte ali, o pessoal vai analisando. Tem como, eu consigo fazer umas análises, eu não coloco no papel, mas eu né, lendo ali, consigo fazer. Mas é uma boa ferramenta para quem quer. Claro. O samba enredo ele está presente, porque aí eu vou citar qual foi o enredo daquele ano, das escolas, vou colocar a letra dos sambas ali também. Eu consegui, não todas, mas a grande maioria das letras vão estar ali. Inclusive foi a partir daí que eu consegui ajudar nessa restauração do Samba dos Canudos. Porque ao mesmo tempo que eu consigo as letras, eu vou conversando com o pessoal o pessoal que viveu na época que eu não vivi, pai principalmente, outras pessoas vão ajudando na melodia, aí eu vou gravando, então acabo fazendo esse levantamento junto, assim. Mas o samba enredo ele tem um potencial didático imenso, né? E cabe às pessoas aproveitarem. Às vezes ele não é aproveitado nesse aspecto, mas existe esse potencial. Eu fui criado nesse meio, né? E sempre acompanhei Carnaval do Rio, sobretudo, mas também de outros locais. Cara, eu aprendi muito com sambas enredo, assim, ó, muito. Desde criança, escutando sambas enredo, aprendi história, aprendi aspectos da cultura do Brasil, enfim, conheci personagens que eu não conhecia. Então, o enredo primeiro, o tema enredo, a escola de samba e o samba, eles têm essa capacidade, né, inclusive de trazer à tona personagens que antes não... O Salgueiro fez muito isso nos anos 60, falar de personagens que não se falava nas escolas, por exemplo, Zumbi dos Palmares. O Salgueiro foi um dos primeiros que trouxe imagina isso na TV, isso, né? Vários olhares voltados para um personagem que até então não estava nem na história oficial do país. E aqui em Alegrete não é diferente, é possível a gente fazer essa potencialidade, ver essa potencialidade. Os sambas e os temas, eles estão relacionados com o contexto da época, a gente vai achar expressões que se usavam na época, de vocabulário, a gente vai encontrar temas que eram debatidos na época, né? Tem uma época que era a época de ditadura militar, por exemplo, né? A gente vai encontrar personagens importantes sendo homenageados. Teve recentemente até teve alguns sambas, eu tive conhecimento, recentemente não, já faz alguns anos, mais de 5, acho, que eu tive conhecimento de sambas que foram usados nas escolas. Umas professoras pegaram um samba, até eu soube porque foram sambas nossos ali do Pôr do Sol. Teve um samba que nós fizemos que era sobre a negritude, a professora Rudileia, até esse dia ela me relembrou disso, até me esqueci. Ela usou o samba na época da Consciência Negra ali da semana, nosso samba, a letra. Teve um samba também que o nosso tema era sobre o Neguinho do Pastoreio, né, a lenda, também foi usada numa escola lá, de forma didática. Então a potencialidade depende, né, de quem vai também fazer uso dela. Assim seria o teu livro, né? Seria também uma ferramenta importante justamente para as pessoas usar aquilo ali como uma referência, como uma referência didática, né? Justamente para poder compreender a sua própria história, né? E outra coisa que eu queria saber de ti, assim, as pessoas que tu entrevistou, tu disse que as pessoas têm às vezes alguma falsa memória, ou às vezes não lembram de alguma data, e eu lembro que tu entrevistou o João Brás, tem até uma foto lá no teu Face, João Brás, que é uma figura também lendária aí do carnaval alegretense, né? E pena que não está mais entre nós, né? Mas eu tenho certeza que dele tu deve ter bebido muita coisa ali da fonte dele, né? O João Brás foi um dos primeiros que eu entrevistei, acho que foi a segunda pessoa que eu entrevistei, porque eu segui também uma ordem daqueles personagens que iam aparecendo no jornal ali, né? Tem alguns personagens que apareceram depois, porque o jornal ele dá um certo protagonismo para algumas figuras, para outras não, né? E aquelas figuras ali, João Brás, o Bahia, Danilinho, eram pessoas que nos anos 70 e 80 ali, né, que é o alto do carnaval, os anos 80, eram pessoas que estavam direto na mídia, rádio, jornal e várias polêmicas. Então eu acabei indo nesse pessoal primeiro, né?
João Brás e o Bahia, tá, vivos, né? Bahia, sim. Sim, e aí foram nesses que o Danilo infelizmente não deu tempo de entrevistar. Mas o João Brás, como tu perguntou, trouxe muitas informações, porque o João Brás, ele criou uma escola, inclusive deu o nome dele para a escola. Império do né? Brás, Isso. exato. O João Brás é fundador da Mica, né? Um dos fundadores da Mica, né? Fundou o Império do Brás, e ele tem ali nos anos 80, principalmente, toda uma articulação com os ritmistas, com a Mica. Ele também estava ali nos bastidores, até isso pouca gente sabe, assim, na formação de 2 fusões. Foram feitas 2 fusões no Carnaval do Alegrete, uma em 77 e a outra em 80. E um dos objetivos era ganhar dos Canudos. Então as outras escolas se uniram, fizeram essa fusão, né, para ganhar lá dos Canudos. E o João Brás estava por trás das 2 fusões, né? Sem falar na questão de clube, né? Ele tinha uma identificação com a União muito grande. Teve o clube dele ali, né? Que era o Duque. Enfim, é um cara que deixou um legado. Nos anos 80 ele era chamado de o Homem de 40 Carnavais. Nos anos 80 ele era chamado, né? O Homem de 40 Carnavais. Aí algumas notícias com esse bordão aí para ele. Então foi muito. E o que seria o Homem de 40 Carnavais? Que ele teria. Ele já tinha 40 carnavais. Ele tinha 40 carnavais. Até ali, né? Até os anos 80, já tinha 40 carnavais. Legal, joia. E isso aí, tu conta essa história sobre isso. Sim. E além dele, assim, outras pessoas também. O Bahia também é outra pessoa muito envolvida com carnaval, né? O Bahia, em termos de escola de samba. Ele é micaense, né? Não, Bahia é ritmista. O Bahia eu acho que é até anterior ao João Brás, no envolvimento com as escolas de samba. Porque o Bahia, os ritmistas, ele foi considerada a primeira escola, né, oficialmente. Eu desconfio que teve outra antes ali, mas o ritmista oficialmente é a primeira. Data a fundação de 57. O primeiro desfile que aconteceu, a primeira disputa, né, foi em 59. 59 foi a primeira, que já tinha outra escola para poder disputar, né? E nos anos 60 ali, o ritmista ganhou quando teve carnaval nos anos 60, que foi a primeira década, né? 59 e década de 60. O ritmista ganhou todos os desfiles que houveram ali aqui na praça. Eu lembro que subia Vasco Alves ali. Fazia a volta. Teve alguns anos que mudou de direção. Teve uma época que era no sentido do cassino ali. E também da Vasco Alves. Os últimos foram a Vasco Alves. Os primeiros que eu lembro, os primeiros que eu fui, eu ainda era criança, e eu lembro que subia Vasco e em direção à praça. Isso. Os últimos foram terminava aqui essa aqui é a Marista. Terminava aqui. Isso, Então o Bahia, nos anos 60, o Bahia já estava. Ele era porta-estandarte. Naquela época, mulheres não desfilavam na escola, e nos primeiros anos ali. Então a porta-estandarte, que hoje é uma figura feminina, né? Inclusive é a filha dele que é a porta-estandarte dos ritmistas no momento, é a Daniela, né? Isso. É a Daniela. Mas ele foi o primeiro, ele era o porta-estandarte. Depois, para a diretoria, quando o fundador e presidente Oswaldo Medeiros foi embora, aí o Bahia assumiu, outros foram assumindo. Aí a família Domingues começou a se envolver, a mãe dele, Dona Noema Domingues, enfim, toda a família Adoco, o pessoal ali, começaram a se envolver com a escola. Né? Então o Bahia é essa figura importantíssima que está aí, né? Bem forte, bem saudável, né? Ainda bem. Eu passei por ele esses dias na praça ali. Dobrei a esquina, ele vinha vindo e cumprimentei ele. Me contou muita história. Né? Então o Bahia é uma figura... uma memória do Bahia que eu tenho não é uma memória muito boa. Ele trabalhava na portaria na portaria da Santa Casa e a época eu trabalhou anos ali. Cortei a cabeça e me levaram para o hospital para me costurar a cabeça e ninguém me segurava. E os enfermeiros não conseguiam me segurar. Quem me segurou foi o Bahia. Nunca mais esqueci. Eu devia ter aqui uns 7, 8 anos. O único que chegou, eu vi com ele negão em cima de mim, me agarrou pelos braços. Não me mexi mais, essa é a lembrança que eu tenho, mas eu tenho um carinho muito grande por ele. Quando ele estava na liga, ainda, a gente conversava bastante, né? Conversava bastante com ele. Não, e ali eu não vou revelar, mas ali no livro tem até
por que o apelido dele é Bahia. Ah, sim. Ah, não revela, deixa assim para o pessoal ficar curioso até, inclusive, por que é Bahia. Bom, mas a gente já deve mais ou menos imaginar por que é Bahia. Mas é uma figura espetacular da nossa cidade, é uma figura que a gente tem um carinho, acho que as pessoas têm um carinho muito grande por ele na cidade, né, pelo Bahia. As pessoas chamam Nego Bahia, né? E, bom, então, possivelmente no próximo carnaval, lançamento. A minha ideia tem ainda algumas coisas para organizar ali. Sim. Mas a minha expectativa acho que tem que ser lançado Sim. né, tendo ou não carnaval, Uhum. tem que ser lançado num contexto ali. Sim. Não sei se vai ser fevereiro ou março, na data oficial ano que vem, mas minha ideia é essa. E aí vou fazer a mobilização do pessoal. Claro, né, certo. Certamente vamos fazer um lançamento aqui no Sebo também. Né, vamos trazer o pessoal aí para o lançamento do livro, que é que eu particularmente acho importantíssimo essa pesquisa aí. Acho que a gente precisa, porque às vezes a história ela se perde porque fica só oral, né? E às vezes, como tu disseste, às vezes as pessoas têm uma falsa memória, de repente criam situações talvez que não existam, ou se esqueçam de datas, trocam personagens, e é importante estar sempre registrado justamente para as pessoas conhecerem a sua história, né? Eu parti da minha própria realidade, assim, como tu disse, o pai é um desses personagens. Sim, o teu pai. Ele é um desses personagens e é o compositor daquela época que ainda está nativa. Exato. Então ele tem... E produzindo ainda também. E ganhando nota 10. Sim. Né? Nesses últimos carnavais, o samba dele foi se reciclando, Então, eu também fiz esse questionamento, né? E onde é que está o registro? E essa história? Né? O meu filho, né? Que tem 4 anos. Eu vou só falar para ele, né? Sim. Então também é uma forma de registrar a história do meu pai, né? Sim. Tá ali os sambas que ele compôs, as escolas que ele participou, algumas informações sobre a participação dele no carnaval e no mundo do samba. E fica um registro também afetivo, né? Claro. Pois aí, pra ti, como é crescer nesse meio, assim, do carnaval? Ou crescer com teu pai, um compositor, uma referência do carnaval na cidade, como é que é crescer com isso, assim, dentro de casa, tu vendo toda essa transformação, assim? Tinha pensado nisso. Cara, na verdade, como eu não tinha pensado, porque é uma coisa que faz parte, é que nem tu pensar sobre o ar. Tu respira, a gente não pensa sobre o ar, né? Exato, A gente só respira. Agora que eu falei em ar, nós pensamos e o pessoal que está assistindo pensou também no ar. Com certeza. Mas não... Então é uma coisa que faz parte ali, entende? Eu muito pequeno, o pai me levava... Na verdade, o pai passou pelos canudos, pelos ritmistas, né? Depois pelo pôr do sol. Teve alguns sambas na mica ali, mas nunca realmente foi para a escola, né? Cantou participou efetivamente dessas 3, canudos, ritmistas e pôr do sol. Eu entrei na fase pôr do sol ali, né? Nasci em 87, então eu acompanhava reuniões, acompanhava tudo, ele me levava, ensaios. Eu via os sambas serem compostos, né? Na época aquelas fitinhas, tinha um gravadorzinho ali, ele com cavaco, com violão, fazendo sambas enredo. Eu assisti tudo, assim, eu tenho muitas lembranças afetivas de momentos dele envolvido, de momentos, né, felizes, daquela parte também tensa do carnaval. Acompanhei tudo. Então é óbvio que eu também iria me envolver e gostar. Né? Isso que acabou acontecendo. E ao mesmo tempo a gente também vai criando uma admiração, né? Uma admiração no sentido né? Olha que legal, cara, né? Sim. Ele também tinha um costume de gritar no meio da empolgação o meu nome. Se tu vai escutar as gravações do Samba do Pôr do Sol, principalmente 93, 94 e 95, tu vê ele gritando: alô, Márcio Leonardo, tá aí o teu balanço. Ele gritava na avenida. Me lembro que eu dormia lá, porque era criança, ia na avenida só pra escutar ele gritar. Cara, uma criança de 5 anos, ele não vai ficar prestando atenção. Claro. Eu ia porque eu dormia, a hora que o pai passar, pôr do sol, tu me avisa que me acorda. Naquela época a gente levava comida, né? Me lembro que a avó levava um lanchinho, bombava naquela época. Sim, eu lembro que tinha torcida organizada, tinha um pessoal ali que era como é que chama o pessoal mestre da torcida? Isso, o pessoal que fazia a animação das torcidas. Inclusive, ali, né? um dos caras mais conhecidos, que era mestre da torcida dos Canudos,
era o Big Bang, né? Não sei se você chegou a conhecer. Conheci, Faleceu, sim. esse é um dos personagens que está no livro também, como um mestre, né, de torcida. Uhum. Então eu ia para ouvir, né, ele gritar, ali na gravação do samba ele gritava. Então, né, como que isso não vai me constituir e me cativar, né? Então, e ao mesmo tempo, como eu te falei, vai gerando uma admiração, porque ele tá, uma obra que é construída, né? Exato. Você construindo uma obra musical, isso, né, uma contribuição para o município. Exato. E o teu irmão também, né? Teu irmão também é envolvido com. É músico também, né? Eu vejo ele tocar sempre, tem vários lugares tocando. Ele também cresceu nesse mesmo ambiente também, né? O Paulo André é de outro contexto, porque o Paulo André nasceu em 97. Nessa época o pai estava trabalhando no Carnaval de Joaçaba, então ele não passou por essa experiência que eu passei. Sim. Né? O pai chegava a época do Carnaval, ele ia para Santa Catarina. Sim. Ele começou aí em 98, né? E até há pouco tempo ele estava indo. Ele passou mais de 15 anos participando do Carnaval de Joaçaba. Então o Paulo André não participou. O Paulo André foi algumas vezes quando criança para Joaçaba, mas ele não participou de tudo isso que eu participei, de bastidores, de construção. Sim. Sabe, lá o pai era contratado, ia lá, ficava no hotel, ensaiava, cantava na avenida e tchau. Né? Aqui não, aqui ele se envolvia em tudo. Sim. Desde a concepção do enredo, né, de todas as reuniões administrativas. Então o Paulo André acaba tendo outra influência. Mas o Paulo André se tornou músico. Eu não sou músico, na verdade, né? Sim. Eu faço algumas composições ali, às vezes me arrisco a cantar, porque eu não tenho vergonha, né? Pra cantar não precisa ser afinado, não pode ter vergonha. Eu já vi algumas vezes, tu posta algumas fotos lá, brincando de cantar. Eu não me animo a participar de um festival, por exemplo, avaliado, esse cara tá muito desafinado. Mas assim, eu não tenho vergonha. Sim. Se tiver que cantar ali, eu não vou ter vergonha. Mas eu não toco nenhum instrumento, a composição eu já fiz, componho, faço a letra, algumas coisas de melodia vêm dependendo ali, aí dou pro pai cifrar, mas não sou músico. Músico, o Paulo André canta, né? Inclusive o último Fá que eles ganharam ali, o Paulo André cantou a música, o Paulo André toca violão, eles são músicos. Né? Eu sou um compositor não músico. Compositor não músico. E é porque eu fui pro outro lado, né? A psicologia, né? Estudando literatura, né? Eu gosto muito dessa questão das letras aí, né? Então não me dediquei para música. Sim, mas tu cresceu no meio, então tu conhece o meio. Exato. Né? Tu conhece o meio, tu conhece as pessoas principalmente, né? As pessoas que fazem acontecer o carnaval na cidade. Até tem uma foto tua recente lá, até eu comentei ali que a foto estava muito pesada, tá o Feijó e o João Leivas. Né? Ali é uma geração do carnaval, né? Uma geração do carnaval. E o João esteve aqui conversando conosco sobre nas primeiras transmissões aqui, a gente justamente tocou nessa questão do carnaval, assim. E ele é canudense também. E a mãe dele também é uma figura importante também pro carnaval também. A tia dele que faleceu. Exato, a tia dele também. Foi porta-estandarte, campeã, porta-bandeira. Porta-bandeira, né? Campeã há muito tempo nos Canudos, nos anos 80, 70. Anieta. A família Leivas tem uma contribuição para os Canudos bem significativa. Há muito tempo, assim, há muitos anos. Então, são figuras que eu pretendo homenagear, né? Através, assim. E é muita gente, assim. É tanta gente que eu tenho certeza que vai faltar. Sim, é muita gente que contribuiu, né? Que deu sua vida para o carnaval acontecer, né? Para a coisa evoluir mesmo. Agora até as últimas notícias que eu vi foi o lançamento, acho, do carnaval, alguma coisa na mídia, que seria na Zona Leste, né? O próximo carnaval. O plano dos guri é fazer lá no... Eu não sei se é Avenida Charrua o nome. Eu acho que é aquela que é entre a Praça da Juventude e ali aquele campo que tem atrás do Museu do Gaúcho. Sim. É aquela parte ali. É um bom lugar, eu acredito que seja um bom lugar ali. O pessoal está tentando, possivelmente vão conseguir construir ali uma estrutura de camarote fixa, né? E arquibancada, já para não ter também essa despesa anual, né, de estrutura da avenida ali. Então a ideia é centralizar ali. Claro que sempre vai causar uma polêmica essa mudança,
Mas quando trocou da praça para Eurípides, também gerou... Já teve Eu já escrevi o capítulo sobre esse carnaval da mudança aí, foi em 83. Em 83. Teve polêmica também. Sim, é porque o que acontece? Naquele ano, 82, né, o carnaval já tinha chegou num ponto assim de crescimento, Sim. de muita gente desfilando, de a parte plástica aumentando, não estava comportando mais a da Vasco Alves até aqui a Maris. Sim. Sem falar que alguns pontos, isso era um motivo de reclamação do pessoal, alguns pontos era mal iluminado, principalmente lá na Vasco, lá no pedaço da final da Vasco, era mal iluminado e o som também não chegava. Querendo ou não, na praça é que realmente era o... Né, porque a pessoa jogadora estava ali. Exato. Então, naquele trecho da praça, que é o menor, né, era o trecho que tinha uma luz e um som melhor. E, então, isso tudo motivo. E outras questões também, de não caber mais arquibancadas, o espaço público que ia assistir, né? Aumenta os desfilantes, mas aumenta o público interessado. Conforme vai ficando bom, né? Mas aí quando avisaram que trocaria ali para Eurípides, o pessoal, que é muito longe, porque não vai ninguém, porque vão tirar do centro da... É a mesma coisa que a gente vai ouvir lá. Exato, Vão dizer que é muito longe, que o pessoal não vai. Eu tenho certeza. Vai ser a mesma coisa. Que vão falar a mesma coisa. Eu já vi algumas manifestações no Face lá do pessoal falando que vai para lá. Primeiro as pessoas falam que vai ter é despesa. Né? Depois as pessoas dizem que é muito longe, né? Tem tudo isso. Mas eu acredito assim, o carnaval, por mais que possa gerar uma despesa, o retorno dela é muito grande, o retorno da festa é muito grande, né? Não só financeiro para as pessoas que se envolvem, né? Porque tem costureira, tem pessoal, né? Pessoal que faz as fantasias, o pessoal que vende um produto para as fantasias, as alegorias, o pessoal que trabalha nas alegorias. Então, assim, gera uma receita também, né? Gera a economia do município, ela gira também. Eu acho, e acho que isso é muito importante. E isso é importante as pessoas sempre frisar isso, né? Na economia do município. Por mais que vai sair daqui, vai lá para a Zona Leste, joia. Muita gente não vai gostar. Mas para quem gosta de carnaval, quem sai da praça, vem para Ouriço, vai lá para a Zona Leste, né? E é um lugar que certamente, com certeza, vai comportar mais gente também, né? Vai comportar mais gente. E as pessoas reclamam, mas vão. O pessoal gosta do o pessoal que nem diz o meu pai, o pessoal gosta do fervo. O pessoal gosta de reclamar também. Gosta de reclamar. Mas é normal, as pessoas reclamam, né? As pessoas como gostam de reclamar, né? É o que mais tem. Mas, assim, a questão do... E outra coisa, certamente vai estar no teu livro, nos blocos de carnaval que já existiram, nas escolas que já existiram também, que não existem mais. Isso tu também aborda na tua pesquisa? Claro. A centralidade que eu dou é para as escolas de samba, né? Ao total, a gente teve 10 escolas em Alegrete, diferentes, né? Nunca concomitantes, assim. O máximo que desfilou aqui, se eu não me engano, foram 5 ao mesmo tempo. Mas teve 10. 2 desfilaram só uma vez. Uma foi a Império do Brás e a outra foi a Fusão, uma das fusões que levou o nome de Imperadores do Ritmo. Que foi uma em 79 e outra em 80. Essas 2 desfilaram uma vez só. Mas foram escolas, né? Um nome próprio, enfim, enredo, tudo mais. Então, ao total foram 10. Os blocos também vão ser citados, eu não dou um protagonismo ali, mas os blocos também são citados, os blocos de enredo que surgiram ali junto com as escolas. Mas antes, no período pré-escolas de samba, é muita coisa. Eu cito, começa em termos de grupo carnavalesco organizado, né? O ponto de partida ali, o marco inicial, no início do século XX ali, se eu não me engano, 1911, com a fundação de duas grandes sociedades, que eram esmeraldinos e gauleses. Clube Gaulês ou Clube Esmeralda é o nome também. Então, em 1911 foram fundadas essas 2 grandes sociedades que faziam um desfile ali, que eram, eu chamo os avós das escolas de samba. Tinha alegoria, era dividido
não em alas, mas tinha uma divisão. Inclusive, nessa época, como Alegrete tinha muito poucos automóveis, se eu não me engano, tinha 5 automóveis em toda a cidade, mas eu não me lembro o número exato, mas entre 13 e 5 automóveis. Já era uma novidade ver um automóvel. Uhum. Então eles colocavam os automóveis ali no desfile junto, né? Além dos carros alegóricos. Uhum. E também foi um momento em que as elites juntaram-se com a população, as classes populares, no desfile de rua, porque antes era separado. Antes a rua era um espaço das classes populares para o carnaval, através do intrudo, né, que é aquela prática de atirar, a gente chama aqui de bexiguinha, né? Ou balde de água. Uhum. Comparsas, que eram como se fossem blocos, assim, mas não organizado, era um grupo de pessoas fantasiadas. E o Zé Pereira, que era aquela pessoa que ia batendo, né, com o bumbo. Então, antes de 1911, era assim. Então, a rua, nessas manifestações que eu falei, era o espaço das classes populares. As classes elitizadas da Alegrete não faziam intrudo na rua, se atiravam. A bexiguinha não. Faziam dentro do seu pátio, da sua casa. Né? E fundaram o Clube Cassino, e aí o Clube Cassino passou a ser o espaço carnavalesco das elites. Aí começa o Carnaval de Clube em Alegrete. Né? Começa o Carnaval de Clube. Então foi um espaço. Aí, como eu disse, essas duas classes se juntaram com a fundação do Clube Esmeralda e do Clube Gaulês. E como é que houve isso? Né? Eles começaram a ter todo o envolvimento. Os caras convidaram a filha do intendente para ser rainha. Bobos, né? Sim. Convidaram a filha do intendente para ser rainha. Aí começou a ter o envolvimento dos políticos, das pessoas poderosas da cidade, importantes, as pessoas que tinham, né, uma importância, pelo menos, né, no ponto de vista político ali, começaram a se envolver com o carnaval de rua. E a partir daí começam a surgir outras grandes sociedades. Aí, década de 30, começam os blocos. Né? E aí teve vários blocos, posso citar alguns. Teve a Turma Infernal, teve o Zigue Zague, teve o Boêmios da Cidade, que foi um dos principais blocos de toda a história, assim, que era o Bloco da União. Boêmios da Cidade era o Bloco da União, era o bloco que inclusive acolhia pessoas negras, não tinha essa distinção de gênero, raça e classe, né? Tinham os blocos vinculados aos clubes, que todos os clubes tinham seu bloco, né? Faziam o carnaval ali institucional e faziam o carnaval na rua. Eram pessoas brancas, o bloco do Clube Cassino, do Clube Cacheral, do Juventude, não eram pessoas negras, pelo menos no primeiro momento, né? Então no Boêmios era o bloco, e isso não aparece explícito nas notícias, mas, por exemplo, tem uma notícia que fala assim, aristocrático, Clube Cassino, né? E quando fala dos boêmios da cidade, fala os morenos são enfesados. Né? Então, os morenos são enfesados já nos indica que existe esse recorte racial. Exato. É o bloco dos morenos, o bloco da população negra. Que tá ali, né? E um bloco, como eu disse, que teve um grande destaque, assim, ganhou a primeira disputa que teve dos carnavais, não foi das escolas, foi dos blocos. Esse período que eu estou falando, década de 20, década de 30, 40 e 50, tinham blocos, mas não disputavam. Não tinha premiação, era para fazer festa. A primeira premiação houve em 58, que foi a escolha do melhor bloco, que ganhou o Boêmios da Cidade. E foi feito num contexto onde o carnaval estava muito fraco. O carnaval estava praticamente boêmios, assim, poucos blocos, sabe? Não colocavam fantasia para ir nos clubes, era algo bem fraco, assim, na década de 50, né? A Rádio Alegrete foi quem fomentou. A Rádio Alegrete, então, na época, né, para voltar, né, até aquele carnaval glorioso e animado, propôs, então, se nós fizermos uma disputa
como tem poucos blocos, né? Se nós fizermos uma disputa premiando o melhor, vai aparecer Monde Bloco. Foi o que aconteceu. Aí em 58, então, a rádio junto com a prefeitura, mas fomentada pela rádio, promoveu o primeiro disputa. No ano seguinte, as escolas. 58 o melhor bloco, 59 a melhor escola. Tudo a rádio tendo como onde é partida. E a partir daí veio, né? Sim, aí começa a surgir. Exato. E aí começa a surgir os blocos de enredo, né? Exato. É que na verdade essa questão do enredo, assim, ó, esse alinhamento, até então não estamos falando de enredo. Sim. Porque o que o enredo traz de novidade? O enredo traz um alinhamento entre a música que está sendo cantada, o tema que a escola está apresentando, as fantasias e alegorias e as alas, tudo encadeado naquele mesmo tema enredo. Isso só veio acontecer em Alegrete em 75. 75. O primeiro desfile foi em 59, das escolas, do bloco 58. Em 75, a primeira escola que fez isso foi os ritmistas, né, que fez um samba enredo. Antes, não se fazia samba enredo, não tinha enredo. Sim. Não tinha um tema que separava em ala, apresentava, comissão de frente, conta toda a história. Não tinha, né? Então não dá para se falar em bloco enredo ainda. Se fazia ali o desfile, tinha algumas músicas autorais foram apresentadas. Teve um quesito, se não me engano, música própria, era o nome do quesito. Se não era própria, é um sinônimo. Na época dos blocos ali, nos anos 60, no início dos anos 70, teve esse quesito avaliado. Mas não tinha um enredo, não tinha um tema. Né? Tava cantando, mas não estava vendo a fantasia coerente, né? Nem as alas. Não tinha esse critério, assim. Exatamente. Como passou a ter nessa segunda metade dos anos 70 aí. E que aí vem toda uma revolução, né? No sentido de plástica, no sentido de tornar também mais acirrado, né? A disputa ali, né? Exato, né? Porque aí vem critérios, quesitos ali que tu vai avaliar, né? Pois é. Eu tô com a tosse também. Tá todo mundo com tosse alérgica, né? Não, eu também. Eu fiz teste, não tô convidado. Algumas pessoas estão se manifestando ali. Vamos ver a Tica Rodrigues. Tica-Tica? Tica. O João Auri, o Chervensky. Os dois, o João Auri e o Chervensky já estiveram por aqui. Gleison ali. Gleison também. Muita gente está assistindo. Um abraço pessoal ali. Um abraço. Tem uma pergunta, eu acho, do professor Luiz Felipe. Grande personagem. Qual o papel que os blocos tiveram no nosso carnaval de rua? É a pergunta do FIFO. Na verdade, essa pergunta tem a ver com o que eu estava falando, né? Os blocos, eles são anteriores às escolas, né? Um bloco é algo, como eu falei, da década de 30 para cá, né? Os blocos, eles tomavam conta, era a manifestação carnavalesca principal aqui de Alegrete, né? Alguns eram vinculados com os clubes, como eu disse, cada clube tinha o seu bloco, e outros não eram. Sim. Né? Eu cito vários ali, mas obviamente não tem como citar todos, né? Mas eu cito muitos blocos. Como eu disse, na década de 50, teve esse enfraquecimento do carnaval, tanto de rua como de clube, mas principalmente de rua. E aí, a partir dos blocos que se pensou nessa retomada, né, se organizou essa disputa aí de 58, e a partir daí o carnaval, para chegar no que aconteceu, né, foi semeado ali em 58 os blocos. Então o bloco foi antes das escolas em tudo, né? Dá uma matriz para o que vem depois, né? Dá um indicativo do que vai ser, do que vem depois, né? Indica o que vem depois. Exato, mas não só indica, mas é um trampolim, entende? Sim. Dá uma matriz para se construir em cima. Isso. Então, o bloco, ele tem essa... Fora as questões que nós falamos lá no início da live, antropológica. Questão antropológica, questão sociológica. Bom, para quem está assistindo o nosso programa aqui ao vivo na nossa página no Facebook, também tem a oportunidade de assistir também lá depois no YouTube e também escutar o áudio lá na nossa página no Spotify. É só colocar lá Alegrete Podcast que vai aparecer lá, tá?
Mais uma vez, só quero lembrar dos nossos patrocinadores, né? Hoje eu escrevi para não esquecer. O contato de todos os nossos patrocinadores estão lá na nossa página, né? No Face, no Insta. Castro Segurança, Isolan Calçados, Serralheria Lucange, Liga Alegretense Futebol, Disque Shop, Wave Barbershop, Desportista Nilton Oliveira, Oficina JK do Gaguinho, O Botequinho Lanches e Criarte Sublimações. Então, o pessoal que nos apoia aí no nosso projeto aí no Alegrete Podcast. Tá? Então, hoje eu estou aqui com o Márcio Leonardo, a gente falou quase 1 hora de carnaval e tem bastante coisa para conversar, né, cara? E aí, bom, que a gente tenha muita sorte que o carnaval, ano que vem, a gente consiga participar do carnaval, né? Não sei se eu vou desfilar, não sei sambar, eu sei botar o dedinho pra cima e estar na avenida torcendo pros canudos. Tu é do Pôr do Sol. Eu sou canudense. Eu lembro que quando quando eu era criança, a gente gritava, o canudo já chegou. Isso aí é tipo uma coisa que ficou gravada no carnaval também, né? Todo mundo gritava. E eu acho que cada escola tinha o seu grito de guerra também, tem seu grito de guerra quando vai entrar na avenida, né? Isso aí também é uma coisa que fica na tua memória afetiva, né? Tu sempre lembra disso aí. Eu acho que quando o Pôr do Sol entra, quando a Mica também, todo mundo tem algo assim que remete ao carnaval, né? A expectativa que tu tem quando a escola vai entrar, que dá aquele frio na barriga, né? Qual é o teu momento, assim, desde que começou a viver, assim, teu momento mais, que te marca, assim, que te remete ao carnaval? Qualquer situação que eu experienciei? Que tu teve tua experiência, assim. Cara, nunca tinha pensado nisso. Justamente isso, a gente faz perguntas que as pessoas nunca pensam. Segunda pergunta que a gente faz isso, a gente faz perguntas que ninguém... Esse dia também um rapaz me perguntou qual é o fato mais pitoresco que eu achei na pesquisa, na história do carnaval. Também não tinha pensado, mas depois eu respondi. Mas o fato que mais me emocionou, é isso? Que mais te marcou, assim, que tu lembra, que do nada, assim, tu lembra, te dá um estalo e tu lembra. Eu tenho várias, cara, às vezes é um gatilho, tu lembra uma coisa assim, eu tenho, a primeira coisa que no carnaval, assim, a primeira coisa que me veio na cabeça é algo que eu tenho certeza que o pessoal que está assistindo aí, que é do carnaval e que tá envolvido, o desfile do Pôr do Sol de 95 foi inesquecível para muita gente, não só para o pessoal do Pôr do Sol, mas principalmente que foi o ano que choveu na avenida, enquanto o pai e o Caco cantavam um samba que tinha no refrão: chuva vem de lá, vem de Deus, vem de céu. Lembro disso. Lembro disso. O tema da escola era sobre enchente, que é uma coisa que até hoje é uma experiência do Bairro Macedo. Exato. Né? Sabe que o Pôr do Sol, ele é genuinamente, não é só o Bairro Macedo, mas é uma escola que o berço é o Bairro Macedo. Sim, exato. Então já estava falando, assim, era um samba muito popular, era um samba muito conhecido, aquele samba, Sol dos Afogados era o nome do tema. E na segunda noite, eu tava lá. Cara, isso foi em 95, eu nasci em 87, eu tinha o quê? 9 anos, 8 anos. Então eu era criança. Sim. Né? Era nessas épocas que eu dormia. Na hora dos canudos eu dormia. Não tinha canudos. Não tinha? Canudos parou em 94. Era Mica, Pôr do Sol e União da Ponte. Isso, União da Ponte, exato. Eu desfilei no União da Ponte nessa época. Eu não sei se nesse ano o enredo era sobre Oswaldo Aranha ou era sobre o... Não sei se era Oswaldo Aranha da Ponte nesse ano, ou era sobre a música, eu acho. Não, acho que foi Oswaldo Aranha nessa 94, acho que sim. 95. 95. A Ponte desfilou 94 e 95. Isso. Cara, e na segunda noite, assim, ó, a Mica fez um desfile excelente do ponto de vista plástico, assim, era sobre a vaidade, o tema da Mica. Me lembro que a comissão de frente, não sei se você recorda, a Mica eu assisti porque eu me lembro, era mulher, a Mica sempre trouxe a comissão de frente, era mulher, né? E eu me lembro que na frente da fantasia eram uns vestidos esse tipo de vestido de época. E elas viravam, assim, de costa, e elas estavam de cinta-liga, de lingerie cinta-liga. Sim, tá, isso. Não sei se você recorda disso. Recordo, sim. Foi bem polêmico, inclusive, todo mundo comentava sobre isso. Então elas estavam vestidas na frente e despidas atrás.
era sobre a vaidade. Uhum. A minha deu um show, assim, Sim. uma escola grande, forte. Mas aí... E o Portal tava mais simples na questão Sim. estética. Uhum. E na segunda noite, o pai começa, o Caco, na época, desfilaram juntos, começou a cantar esse refrão e começou aquela chuva. Emocionou geral, Sim, cara. Porque sim. assim, ó, não foi uma chuva que atrapalhou o desfile, sabe? Uhum. Foi uma chuva que... E o pessoal, né, deu gás, assim, Sim. o pessoal desfilou chorando. Uhum. E claro que as plumas ficaram mais feias, né? Porque molha. Encharcou, né? E ficou... Mas assim, ó, não tem como o cara cantar chuva vem de lá, meu Deus, vem do céu, Sim. lava a minha alma e faz um escarcel e chovendo, cara. Que combinação, cara. Que loucura. Então assim, Uma então, combinação assim, ó, perfeita. é um momento que Uhum. mais Sim. primeiro que me veio na cabeça, assim. Eu acho que nem só pra ti, eu acho que pra muita gente isso aí Muita marcou, gente. cara. E esse samba Uhum. é um dos poucos sambas, assim, ó, que transcende. Eu canto e o pessoal canta, os músicos do Alegrete cantam esse samba, muita gente conhece. Assim, Uhum, é um samba sim. que nas outras escolas todo mundo curte esse samba. E a gente cantou agora aqui num evento que teve da União, cantamos na live, todo mundo me manda mensagem, várias pessoas me mandam mensagem, eu gosto muito, gente que não é do carnaval Sim. me manda, eu gosto desse samba, eu gosto desse samba. É algo que, com certeza, eu acho que deve ser algo que deve ter marcado muita gente. Uma combinação perfeita, o samba enredo, chovendo, fala de enchente, né? Porque a água tem esse poder de transformação, né? De limpeza. Foi uma coisa mágica. Uma coisa mágica. Sim, ganhou, eu lembro que ela ganhou. Foi uma coisa mágica, assim. Sim. Dos orixás. Coisa dos orixás, viu? Coisa dos pais. Que loucura. A escola foi fundada em dia de Iemanjá, né? Dia 2 de fevereiro. Tudo a ver. Vê? Então você não tinha como dar. Não tinha como dar errado. Não tinha como dar errado. Cara, então... Mas fora ser sambista, tu é psicólogo também, né? E o que te levou pra psicologia? Cara, eu caí de paraquedas na psicologia, sabe? Porque meu objetivo profissional era ser professor. Uhum. Naquele momento que o cara fica, o que o cara... Eu sempre digo que eu fui, o pai e a mãe fizeram uma lavagem cerebral em mim, assim. Tu tem que estudar, tu vai estudar, né? Era a frase simples que eu ouvia. Tu é pobre, tu é preto, tu precisa estudar, né? Tu precisa ter a tua profissão, tu precisa conquistar respeito através do estudo do conhecimento. Eles me doutrinaram e desde pequeno eu sempre fui muito estudioso, porque eu sempre ouvi isso. Sim. Na escola, nunca fiquei em recuperação, nunca repeti ano. E aí chegou naquele período, que profissão, né, eu vou... E como eu gostava muito de livros, sempre gostei muito de ler, né, eu vou fazer letras. Vou ser professor de literatura, que é o que eu gosto. Só que aí na época, e aí eu preciso pontuar que eu sou resultado do ProUni, né, Sim. Sem palavras. Naquela época, eram 5 opções. Hoje, se eu não me engano, é uma. Enfim, era o Enem lá. Eu fiz o Enem. Sim. E aí eram 5 opções. Ou 5 cursos diferentes na mesma universidade. Acho que logo no começo foi 5 opções que teriam. Eram 5 opções. E aí só que eu coloquei as 3 primeiras letras e depois não tinha mais a minha nota ali. Aí eu digo, eu tenho que colocar alguma coisa que tenha a ver com leitura ou com linguagem. Aí eu coloquei fono, audiologia e psicologia. Mas eu nunca achei que ia dar isso, que é uma das duas. Eram as últimas opções. E 3 letras. E aí eu recebi, você foi selecionado para psicologia. Santa Maria. Eu me lembro, eu fui pra psicologia. Meu pai e a mãe se abraçando, chorando. E tu naquela, né? Eu fui pra psicologia. Mas assim, eu caí lá de paraquedas, como eu disse, no primeiro semestre eu me apaixonei, cara. Sim. E não me vejo em outra profissão, sabe? Não me vejo, acho que foi assim, uma sorte tremenda, sabe? Porque eu me identifiquei, gosto muito da minha profissão. Desde o primeiro momento que eu comecei a me dedicar para estudar, e uma das minhas paixões. Sou muito feliz com o que faço, sabe? Muito mesmo.
Trabalho na área social, sou funcionário da prefeitura, trabalho na assistência social fazem 10 anos, né? E muito feliz na psicologia social e também com psicologia clínica, também muito feliz, sempre estudando, sempre... A psicologia social tu lida diretamente com as pessoas, né? Tu lida diretamente com... Bom, tu tá vinculado com a Secretaria de Assistência Social. É. Bom, assistência social lida com as pessoas, né? Que aqui a gente chama de promoção e desenvolvimento social. Promoção e desenvolvimento. Promoção e desenvolvimento social. Mas é que a política é a política de assistência. Sim, claro, a política de assistência. E tu tem aquele contato, o primeiro contato que tu tem, um profissional da tua área que tem com as pessoas. Eu vou te fazer uma pergunta bem besta, assim, do que está acontecendo hoje. As pessoas estão mais doentes hoje, psicologicamente falando, assim, as pessoas estão mais aflitas com o mundo, com as coisas que acontecem, assim. Como é que tu vê isso? Eu acho que é muito difícil a gente fazer essa análise... poderia ser uma análise quantitativa, sabe? De mais ou menos. Cada época, cada contexto tem as suas especificidades, entende? Então, a partir das características do mundo de hoje, né, tem aquele sofrimento coerente, assim. O que a política, trabalhar com política de assistência social me trouxe, assim, dentro disso que você está falando, perguntou, né? O despertar para olhar para aquele sofrimento que é o sofrimento das pessoas que fazem parte de grupos historicamente oprimidos. A psicologia é uma ciência elitizada, né? Colonizada, prefiro até usar esse termo. Então, durante a minha formação, a gente estudou teorias clássicas, partindo do Freud, né? Várias teorias gerais, mas a gente não fez discussões aprofundadas que chegam nesse ponto. Eu comecei a trabalhar, então, na política de assistência social, e aí fui ler Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, foi a primeira bibliografia. E eu fiquei impactado, cara. Eu tinha 23 anos quando eu comecei a trabalhar com... Olha a cabeça da gente com 23 anos, né? Sem nunca ter tido experiência profissional nenhuma. Nunca trabalhei com nada. O pai dizia, estuda que eu me viro. Sim. Que é um privilégio, né? Sim. Para poucos, né? Exato. Para poucos. Mas por isso que eu tenho que agradecer o pai e a mãe, assim, ó. Eles estavam corretos em ter... E a forma de agradecer é não decepcioná-los. Sim, né? também. A forma de agradecer é não decepcionar. Mas assim, ó, li Pedagogia do Oprimido e a partir daí fui... Mas esse olhar, né, para os grupos historicamente subalternizados, na perspectiva de classe, raça, sexualidade, gênero, né, e entender que a desumanização, o processo de desumanização, né, de coisificação do outro, é um grande potencializador de sofrimento. Essa é a minha preocupação principal. Então, no mundo atual, isso não é uma exclusividade do nosso mundo. Estou fazendo um link com a tua pergunta, né? Não é uma exclusividade do nosso mundo, mas é uma das questões principais, assim, sabe? O sofrimento das pessoas, né, que fazem parte de grupos historicamente subalternizados. Porque o sofrimento dessas pessoas não importa oficialmente. Né? É um sofrimento do pobre, sofrimento da pessoa negra, da pessoa trans, por exemplo. Não importa. Né? Não importa para as teorias, não importa para a psicologia num primeiro momento. Pelo contrário, a psicologia, a medicina, a psicologia e o direito contribuíram para esse sofrimento. Sim. Contribuíram muito. A religião também. Essas quatro áreas ou instituições que eu falei contribuíram para essa desumanização e para esse sofrimento. Então, essa descolonização, né, essa desconstrução ou ressignificação está também em processo, sabe? E é isso que me provoca hoje em dia. Assim. Porque, por exemplo, tem muitos colegas que acabam, não, o discurso mas a psicologia ela é neutra, ou ela é apolítica, porque o inconsciente não tem raça,
O inconsciente não tem gênero, o inconsciente não tem sexualidade, ou faixa etária, enfim, ou classe. Essa é uma visão totalmente equivocada que está sendo desconstruída direto assim, por debates, estudos e pesquisas. Né? Porque existe um sofrimento específico da população negra, existe um sofrimento específico da população LGBT, das mulheres, do povo de terreiro, das pessoas pobres, por serem desses grupos. Se eu, enquanto psicólogo, não tiver noção, sensibilidade no primeiro momento e noção, né, disso, se eu colocar tudo no mesmo balaio, eu vou simplesmente reproduzir as mesmas exclusões, desigualdades. Vai contribuir para que isso se mantenha. Exato. E a grande confirmação do que eu estou dizendo, uma delas pelo menos, é a falta de acesso desses grupos aos atendimentos, por exemplo. Estou falando da psicologia, mas ou aos serviços. Agora, eu parei para pensar nesse meu tempo de clínica particular. São muitas pessoas negras, poucas pessoas negras que eu atendi. Muita pouca. Muita. A maioria do pessoal que vai no consultório, não sei se tem alguma pesquisa sobre isso, mas deve ter. A maioria das pessoas que acessam o consultório particular são pessoas brancas. Então isso já diz muito. Sim, diz bastante. Diz bastante. Porque a desigualdade ela começa lá, primeiro, quando a pessoa não tem dinheiro para marcar uma consulta particular. Porque de repente ela não tem um emprego que ela consiga receber tão igual como uma pessoa branca. Isso aí existe bastante. E também afeta também as mulheres também, que recebem bem menos que os homens também, né? Isso historicamente a gente vê, né? Não necessariamente nesse viés econômico, assim, de renda. Que aí tu traz tu acha que é falta, então, de ela saber que precisa, de ela saber que pode ter esse acesso ou não? É isso que eu ia dizer, porque tu traz a intersecção com a questão da classe, perfeito. Né? Mas a população negra, muitas vezes, é criada num contexto de que é frescura psicólogo. De que questões emocionais, psicológicas, é frescura. Entende? Então, da mesma forma que os homens, essa questão de procurar ajuda também depende de tu reconhecer que aquilo é importante e que tu precisa de ajuda. Né? Então, muita gente acha que isso não é... O que importa é tá com dor, se machucou fisicamente. Né? Então... Ela não reconhece que isso pode ser uma doença, assim, que ela precisa procurar um profissional na área. Exato. Isso é algo que impacta direto na subjetividade. Então, não é só a questão financeira. Sim. A gente pode fazer toda uma... Mas que também pode claro, ser também, óbvio, né? Óbvio. Se a gente tem mais pobres, população negra, a maioria da população pobre é negra, né? Sim. Óbvio que isso vai interferir também. Mas tem várias questões que eu quero dizer, né? Sim, questões claro. objetivas e subjetivas. É só olharmos para a história, né? De forma, né? Como... Tu sabe por que eu te perguntei se as pessoas estão mais doentes? Porque assim, eu acompanho as redes sociais direto, assim, e por vezes até faço alguns comentários. Às vezes não vale muito a pena, mas às vezes eu dou meus pitacos. As redes sociais parece que é uma terra sem lei, né? E um simples comentário, uma simples postagem gera um ódio assim, incontrolável das pessoas. Umas acusando umas às outras, sem argumentação nenhuma, só pelo simples fato de odiar determinado grupo, né? Eu vi uma postagem há poucos dias do Richarlison, jogador de futebol, ex-jogador de futebol, que ele se declarava bissexual. E aí gerou um monte de comentários homofóbicos, violentos, né? Expressando seu ódio pelos LGBT, por esse setor LGBT. E eu fiquei pensando, a sociedade está doente, cara, não está se dando de conta. Porque às vezes, assim, porque a possibilidade de tu estar do outro lado da tela e fazer um comentário parece que tu está isento de qualquer julgamento ou de qualquer análise.
Mas eu vendo esse específico, tem vários outros exemplos, mas esse específico eu fiquei naquele dia muito chocado, porque ele fez um podcast, essa revelação, e naquele dia que repercutiu muito, assim, e as pessoas expressando seu ódio, assim, em função dele ser um jogador de futebol, que seria um espaço masculino, né, e de macho, né, e ele disse que ele se declarou bissexual, e as pessoas ali xingando, falando, bom nem repetir as palavras, mas e eu achei as pessoas estão doentes. Eu não sei se as pessoas elas estão dessa forma reprimindo a sua sexualidade, né? Porque de repente está a fim de assumir, não consegue, então ela odeia. E vários outros comentários que iam matar, iam fazer acontecer, não só ele, mas isso aí era para ele os comentários, mas para qualquer outro pessoas que se enquadrasse dentro dentro do LGBT. E é por isso que eu te perguntei, porque eu vejo as pessoas doentes nesse sentido. Eu acho que isso não sei, mas eu acho que isso é uma doença, em um certo sentido, assim, tu não acha? Ou é só o ódio pelo simples, assim, pela simples vontade de sentir ódio? É que tu traz várias questões, né, nessa fala. Uma delas é o impacto das tecnologias, né, na vida da gente. Inclusive é algo que eu estou estudando bastante, juntando material. É um tema que tem me interessado muito, essa questão. Tem autores, cara, que nos anos 70, 80, 60 até, já estavam, 90, discutindo, de forma até profética, por exemplo, o Guy Debord, que é o filósofo que usa o termo sociedade do espetáculo, né? Já ouvi falar. Quem tinha Instagram na época, o cara já estava discutindo isso, assim. Mas uma das questões é essa, né, os impactos que a tecnologia tem, que aí seria outra live para discutir só isso. Né? Mas outro ponto é essa questão que eu pontuei antes, né, que é o sofrimento dos grupos historicamente subalternizados. Né? E tem um detalhe que eu tenho refletido, assim, não confesso para ti que não li sobre isso, assim, especificamente, mas eu tenho refletido, que é a questão do politicamente correto. Já li bastante discussões sobre. Houve uma época aqui no Brasil, e aí pega ali os governos, as décadas ali do governo PT, que é até pela minha idade é o que eu tenho também de vivência, de lembrança, né? Nessa época eu estava na faculdade também, em 2006 eu fui para Santa Maria, que tinha uma vigência do politicamente correto. A minha impressão, Pércio, é que as pessoas elas começaram a desenvolver, pelo menos, a reflexão ali. Havia uns preconceitos, o ódio contra o diferente, mas as pessoas, em função do politicamente correto que estava se instituindo, as pessoas começaram a se conter mais. Né? Com Bolsonaro, a porta foi chutada, tanto que começaram a haver publicações bibliográficas criticando o politicamente correto. O Pondé Pondé tem um livro, aquele guia politicamente incorreto da filosofia. É isso. Eu li, o guia politicamente correto da filosofia é para construir, ele chama de praga do politicamente correto, uma coisa assim. E houveram vários outros debates e produções teóricas. Isso vai para a universidade, isso vai para vários. O Pondé é professor universitário. Começa a percorrer. E aí a população e presidente falando o que quer. Então foi... Então, eu percebo que agora a gente começa de novo a retomar, me parece, o politicamente correto como algo importante de novo. Tanto que o rapaz, mamãe... Arthur Duval. Tanto que houve toda esse linchamento com relação a ele, e acredito que há alguns anos atrás não haveria. Porque o presidente falou coisas semelhantes, ou até piores, não vou dizer nem pior porque ele falou foi horrível, mas coisas semelhantes
e virou presidente. Pois é. Entende? Assim. Então, assim, a análise que eu faço disso é que estamos voltando a ter o bom senso do politicamente correto. Oxalá, teremos. Porque tem autores que falam que é uma ditadura do politicamente correto, sabe? Como se fosse, claro. tipo, não pode falar nada. Os humoristas discutem muito isso. Exato. E muitos humoristas chamam Danilo Gentili de ditadura do politicamente correto. Acho que está voltando. E essa crítica a esse rapaz aí, do Mãe Falei, e o fato também de que ele foi caçado. Sim, foi caçado. Isso tudo mostra, pra mim, evidência que está voltando politicamente correto. Tá, mas, enfim, onde é que eu quero chegar? Esse exemplo que tu deu sobre a questão do Richarlison é um alerta que eu tenho refletido. Assim, me parece que de todas as opressões, vou botar num balaio, a LGBTfobia, que na verdade tem a transfobia, a homofobia, mas a LGBTfobia é a mais difícil do politicamente correto, sabe? Sim. As discussões com relação ao machismo, ao racismo, a gente consegue, a pessoa fica mais contida no momento de atos racistas e machistas, misóginos, a pessoa fica um pouco mais contida, ou de intolerância religiosa. Sim. Mas de LGBTfobia não, entende? É muito mais raro tu ver alguém na rede social. Eu gosto de ler os comentários das notícias, que ali é uma aula, né? Um laboratório. Um laboratório. É mais difícil tu ver ofensas raciais ou ofensas misóginas. Tu vê, é óbvio. Sim. E alguns anos atrás mais ainda. Mas hoje em dia é mais difícil tu ver isso do que tu ver LGBTfobia. Sim. Com questões da LGBTfobia, o pessoal escancara. E aí usam fundamentos religiosos. Também. Um comentário que me chamou muita atenção e era além de negro, gay. Pois é. Sabe? Mas assim, ó, eu tô falando, eu posso estar errado, assim, eu tô falando inferências minhas. Sim. Não tô me colocando como dono da razão, é só para as pessoas pensarem, né? Acho que a LGBTfobia ainda tem, as pessoas elas exercem de uma forma mais descarada. Sim. Assim, e aí elas não aceitam e não aceitam a questão racial, dependendo, a pessoa reflete, né? Ou não foi sem querer, né? A questão da democracia racial. Eu não acredito muito no sem querer. É brincadeira. É uma brincadeira. Eu não acredito muito nesse. Foi sem querer. A questão religiosa também, que é uma questão que me afeta muito, que é muito cara para mim, porque eu sou um bandista. E nas redes sociais tem muitos comentários assim, as pessoas falam bastante sobre a religião, que é um preconceito racial também, né? Porque a religião racismo religioso, né? Que a gente fala bastante sobre isso, assim, entre nós, entre os irmãos, a gente troca muita ideia sobre isso e a gente precisa se reconhecer como um bandista, como religioso, como praticante. Até o Clodoaldo teve aqui, a gente falou bastante sobre isso também, sobre essa questão do racismo religioso, que tem muito ainda. Mas a gente precisa combater isso diariamente. Então, a gente precisa combater diariamente, 25 horas por dia, a questão do racismo, a questão da homofobia, né? O machismo também, a gente tenta se curar, porque a gente precisa primeiro se reconhecer machista, porque a gente teve criação machista, a nossa sociedade ela é machista, e a gente precisa, como homem, se reconhecer todo dia que é, e que tem, às vezes a gente fala alguma que expressa o nosso machismo, né? E a gente precisa o tempo todo estar se cuidando sobre isso. Eu faço esse exercício e provoco as pessoas que também façam esse exercício também, né? Porque a gente precisa curar a sociedade, né? A sociedade não é isso que a gente está vendo hoje nas redes sociais, né? Essa violência que a gente está vendo hoje. E tu, um psicólogo negro, tu te reconhece como psicólogo negro? Na tua turma tu é da UFSM? Não, da UBRA. Da UBRA. Era a Uni, né, particular. Sim, tinha outros alunos negros na tua sala? Tinha, mas não eram muitos, né? É a minoria. Sim, porque todas as pessoas que eu converso, que são profissionais em alguma área, eu sempre faço essa pergunta. Ela sempre diz assim, não, era só eu. Eu, o outro, mais esse poucos, é um né? ponto. O pai diz que aqui em Alegrete eu sou o primeiro.
Eu acho que sim, eu não tenho ideia de outro psicólogo negro na cidade. Ou psicóloga também, né? Mulher. Talvez. Sim, o psicólogo também, sim. O pai fala isso, eu não tenho esse sim. lado. Mas essa questão da percepção racial, no momento em que eu comecei a ter essa consciência, foi em Santa Maria, nesse contexto, porque a gente não nasce sabendo que é negro, né? Exato, Tem até um humorista negro. Que nos diz. Tem até um humorista negro, não vou lembrar o nome, que ele diz que quando ele se tornou negro praticante, que até então ele não era negro, Exato. Ele se tornou negro praticante quando ele chegou na adolescência, aí ele descobriu que ele era negro. Exato, a sociedade nos diz, e é só que ela não nos diz, não nos diz de forma carinhosa. Sim. Ela nos diz que ser negro é uma ofensa. Sim. Né? E aí tu vai, no momento em que tu tem essa autoconsciência, aí depois vem o pertencimento, porque primeiro a gente sofre, sim. Porque a gente começa a ver a discriminação de forma escancarada. Eu passei por esse processo. Sim. Tem gente que tem a nossa idade e não passou por esse processo. Né? Exato, Não passou. Então, em Santa Maria, lá foi porque aqui eu vivia, a Alegrete tem a sua... E eu vivendo no meio... Escola de samba é um dos ambientes que tem mais pessoas negras. Exato. Talvez seja o que eu mais vi pessoas negras foi na escola de samba. Mesmo que não estejam em lugares de poder. A maioria dos presidentes são brancos, e eram. Né? Mas assim, eu vim aqui do bairro Macedo também, bastante população negra, estava protegido, né? Dessas questões. Mas Santa Maria, a coisa foi escancarada. Então, né, é óbvio que eu frequentei, e era uma universidade particular, eu era bolsista, mas os meus colegas não. Então eu frequentava lugares, restaurantes, boate, que naquela época eles falavam, né? Tinha festas, a própria universidade, a UBRA, teatro, eu fui muito lá no teatro, 13 de maio. Na grande maioria das experiências, eu não vou te dizer 90%, eu era um ponto preto na multidão. Sim. Cara, eu nunca me esqueço, eu sentado no Teatro 13 de Maio, que lá tem aquela parte de cima ali, né? Sim, eu conheço. Eu sentado lá acima e olhando assim, ó, eu chegava a procurar congressos, seminários, eventos, assim, ó, eu ficava procurando, não, era só eu, cara. E assim, ó, sabe? Impossível que isso não me constitua, não me cause preocupação. Sim. Então, assim, essa questão Na universidade eu sempre tive colegas. Tinha algumas colegas ali. Acho que homem nenhum. Não me lembro agora, mas mulheres eu me lembro que tinham. Lembro de umas 3, 4. Não era a maioria, mas tinha. Mulheres negras, né? Psicologia é um curso majoritariamente feminino. Sim. Né? Então sempre teve mais mulheres do que homens. Então teve mais mulheres negras. Porque tu sabe que esse tempo um amigo me fez uma pergunta. Um escritor amigo meu me perguntou: quantos autores negros tu leu essa semana, ou esse mês, esse ano? E eu fiquei um tempão pensando nos autores negros que eu li. Tem poucos autores negros. Poucos. Bem poucos, assim. O Machado de Assis é o clássico, né? Todo mundo leu o Machado de Assis. Que foi embranquecido, né? Foi embranquecido, inclusive num comercial da TV, uma época aí, tu lembra que fizeram, eu não me lembro se era de um banco, sei que ele parece que deram uma branqueada nele. Eu gosto muito do Machado, assim, eu li Machado de Assis, foi um dos primeiros livros que eu li na época da escola ali, era a ficha de leitura, mas eu lia com prazer, de fato, sabe? Eu li o Memorial de Aires, o primeiro. E no Casmurro depois, tudo mais. Eu fui saber que o Machado de Assis era negro depois de adulto, cara. Na escola, pelo menos, ninguém falou. Eu acho que, eu lembro que uma professora minha falou que ele era negro. Que eu tinha uma professora, sou amigo dela até hoje, e ela me dizia que era um autor negro, um dos poucos autores negros, assim. E esse meu amigo me fez essa provocação: quantos autores negros tu leu esse ano? Eu fiquei pensando assim, olha, são poucos autores negros. É um setor também que tem poucos escritores negros, assim. Não são muitos, assim. E até eu coloquei aqui na mesa esse livro aqui, O Ibomé, do Ney Lopes, um autor negro. Vou mostrar aqui pro pessoal, quem quiser dar uma conferida depois. É um autor negro também, é uma epopeia de uma nação, ele fala é uma ficção, mas que fala do povo negro.
E eu fico tão feliz quando o povo negro, quando as pessoas assim que eu conheço conseguem mostrar o seu valor, né? Principalmente, primeiramente por serem profissionais em diversas áreas e depois por ser negro e confirmar para as pessoas eu sou negro, porque as pessoas dizem que eu não sou negro. Já vi muita gente dizer que eu sou pardo, mas o ser negro vem de tu reconhecer a tua história, os teus antepassados. Isso que ser negro é isso. Eu me considero negro. Né? Algumas pessoas dizem que eu sou pardo, algumas pessoas, porque nem existe a cor parda, né? Pardo é papel pardo. Até porque até as pessoas quando fazem aquele no IBGE tem ali, né? Branco, preto, amarelo. Eu me reconheço como negro. E eu acho que isso, eu faço isso com muito orgulho. E eu acho que primeiro por reconhecer a minha origem, reconhecer os meus antepassados. Até porque o meu primeiro, até foi o que eu provoquei o Clodoaldo, a gente falou sobre isso, né? Que quem deu origem a nós foi um negro que conseguiu passar da África. Ele foi a primeira vitória dele foi passar da África para cá, para a América, né? Para o Brasil. Fez esse trajeto e nós estamos aqui em função disso, né? Desse antepassado que foi escravizado lá, foi capturado na África, né? E foi trazido para cá. Então, até para reconhecer esse trajeto que esse negro fez, que esse escravizado fez, né? Essa vitória que ele teve de conseguir sobreviver, né? E a gente precisa se reconhecer como negro, né? E ficar feliz com as vitórias do nosso povo, porque o nosso povo sofre muito. As pessoas dizem que é mimimi, né? Que não existe racismo. Eu já sofri racismo várias vezes. E não por ser negro, por ser pardo. Eu tenho um azar até de ser um pouco pardo. Eu gostaria de ser mais negro, inclusive. Mas eu gosto disso, de reconhecer o povo negro, né, de reconhecer dentro desse grupo, porque nós somos a resistência. O povo negro é a resistência o tempo todo, né? E eu tenho certeza que para ti é igual. A gente resiste todo dia. Porque será que alguém já não foi consultar contigo porque tem um psicólogo negro? Pode acontecer. Nunca ninguém falou. Mas... Sim, nunca ninguém vai falar. Né? Nunca ninguém vai falar. Mas eu já vi casos minha mãe, por exemplo, é atendente de enfermagem, se aposentou nessa área, trabalhou na Santa Casa a vida toda dela. E tinha casos de que as pessoas, essa negra não, entendeu? Sabe? Então porque minha mãe é bem negra, e a dona Tilde. Então as pessoas olham, não, essa aí é negra, sabe? Preferiam porque a primeira vez que a minha mãe, eu conversei com isso sobre a minha mãe, sobre essa questão de ser negro, quando ela veio trabalhar numa casa de família, que chamavam antigamente, né, foi dada para uma casa de família, e ela se rebelou e com 14, 15 anos ela se matriculou numa escola onde é a Câmara de Vereadores hoje. E a dona da casa chamava assim, essa negrinha é muito rebelde. E a minha mãe me contou essa história. E foi aí que eu comecei a ter consciência de que o nosso povo ele precisa cada vez estar mais unido e combatendo o racismo diariamente, né? E essas outras pautas também, a questão da homofobia, do machismo, né? A gente precisa estar sempre nessa luta. Cara, eu só tenho te agradecer por ter aceito esse convite, né? Para mim é uma honra estar aqui conosco, né? Não sei se quer falar mais alguma coisa. Que, na verdade, eu preciso complementar isso que você estava dizendo, que, como eu disse, uma das minhas maiores preocupações é o sofrimento das pessoas que fazem parte de grupos subalternizados. Sim. E tu falava agora das opressões. Claro que a gente, como pessoa negra, se preocupa, né, com as questões da população negra. Sim. Mas não precisa ser negro para se preocupar. Eu acho que o meu raciocínio é bem nesse sentido da empatia, assim, sabe? Não precisa ser mulher para se preocupar com as questões da mulher. Tu não precisa ser povo de terreiro para se preocupar com as questões do povo de terreiro. Não precisa ser LGBT, que ia mais para se preocupar. Porque, cara, a gente pode estar produzindo sofrimento, sabe? Mesmo que não esteja produzindo diretamente ou indiretamente, tem uma pessoa sofrendo. É difícil para mim, mesmo sendo psicólogo, conceber que o sofrimento não sensibiliza o outro, sabe? Sim.
até teoricamente, eu como psicólogo posso explicar, mas eu não consigo entender, entende, como que uma pessoa está sofrendo, porque o exercício, por exemplo, da homofobia, do racismo, do machismo, seja do que for, doenças religiosas, é um exercício de fazer o outro sofrer. Sim. Tu está vendo o outro sofrendo, está sabendo que o outro está se prejudicando e segue fazendo. Exato. E acha que está certo, entende? Sim, é. Então, assim, é possível explicar, Sim. do ponto de vista psicológico? Mas eu, Márcio, particularmente, sabe, eu fico... Mas, enfim, o que eu quero amarrar é isso. A gente precisa entender, então, que é um ser humano que está sofrendo, independente se eu faço ou não parte daquele grupo social, mesmo que seja diferente. Eu não posso ficar indiferente, porque é alguém que está sofrendo. Esse, na minha perspectiva, é o ponto principal, entende? Acho muito improvável que alguém em sã consciência goste de ver o outro sofrer. Sabe? Se alguém que está nos assistindo, que vai nos assistir, enfim, ou gosta de ver o outro sofrer, sabe? Tem problemas. Sim, cara. Tem problemas. Exato. Elas vão ter que refletir, será que eu gosto? Sim. Porque assim... Essa pessoa está profundamente doente. Tem a questão ali de parafilia, a questão sexual ali do sadismo, né? Mas esse é outro departamento. Sim, exato. Não é esse sofrimento que eu me refiro, exato, subjugar na relação sexual. É outra coisa. Não é isso. Vamos sofrer aí. E não deixa de ser um sadismo. Né? Sim, exato. Cara, não sei, tu quer falar, mas por mim, não sei, por mim a gente ficava mais uma hora, que eu não quero te cansar e nem cansar quem nos escuta. Não, tranquilo. Né? Até assim, vamos ver quem tá mais ali, o Anderson Michele Mota. O Anderson Ed. Também o Marisete Jaques Severo também tá nos assistindo ali. Obrigado aí, pessoal, por ter acompanhado o nosso programa. Um abraço para esse pessoal, pro Ed ali, o Anderson, o meu amigo, Tica, os guris. O Chervensky que está sempre nos escutando. O Luiz Felipe foi meu professor. Não sei se ele gosta que eu fale, porque na verdade, né... Não, ele gosta, ele teve aqui conosco e o Capincho, o Jefferson Leite, entregou ele 2 situações lá quando eles eram colegas lá na UFSM. Lá. O meu professor no ensino fundamental, na época era série, né, no ano, na 8ª série, no professor. É um bom professor, a gente conversou bastante aqui também sobre vários assuntos. Está lá, inclusive, lá no YouTube, lá e no Spotify também. Cara, é isso, cara. Quero te agradecer imensamente a tua presença aqui. Para mim foi muito bom ter vindo aqui, porque é uma das pessoas que eu tenho no meu círculo ali. Eu sempre, esse tempo até eu fiz uma postagem que são o meu Facebook, ali são pessoas que eu conheço e que estão no meu círculo ali, que eu tenho o privilégio de conhecer, de ser amigo e de me considerar amigo, né? Ou de me considerar dentro desse círculo, que são pessoas que eu, além de conhecer, admiro muito, né? Pela tua trajetória, o teu trabalho e tudo mais. E ficamos nessa expectativa do livro, do lançamento do livro. Vai ter que estar aqui no selo, o teu livro vai ter que vir aqui. De repente a gente até promove um lançamento aí, cara. E é isso. Antes de mais nada, pessoal, só mais uma vez os nossos patrocinadores, tá? Pessoal que nos apoia aí, que nos dá uma força para manter o nosso projeto. Castro Segurança, Isolan Calçado, Serralheria Lucange, Liga Alegretense de Futebol, Disc Shop, Wave Barbershop, Anilton Oliveira Desportista, Oficina JK do Gaguinho, O Botequinho de Sublimações é quem produz essas canecas da nossa logo, tá? Então tá, pessoal, era isso, muito obrigado. Também está disponível o áudio lá no Spotify, quem quiser acompanhar lá, é só procurar Alegrete Podcast e vai escutar o áudio, ou também no YouTube, tá? Muito obrigado, cara. Valeu. Obrigadão. Até a próxima, daqui a 1 ano a gente grava de novo. Tá, pessoal? Tudo é bom? Lucianinho, meu técnico, vamos encerrar. Tchau, pessoal. Obrigado.